Do Senhor para todos, aos amigos que estão nos visitando, que bom, que Deus abençoe e que hoje seja uma noite muito especial para a tua vida. Eu gostaria de falar um pouquinho da dignidade do ser diferente. A dignidade do ser diferente. Nos dias de hoje está cada vez mais difícil nós sermos nós mesmos. Existe um jeito de viver que está que nem brete, está nos afunilando para dentro do que a gente chama de massificação. Talvez você nem notou isto, mas você acaba se medindo com os demais e você já não tem coragem de ser quem você é. Cada vez mais difícil ser distinto, diferente, original. Em última análise, íntegro. Somos manipulados e nos fabricam, e nós nos deixamos fabricar. A grande verdade é que o chamado de Deus para nós, inevitavelmente, ele passa pela distinção. Nunca Deus chamou alguém para ser massa. Deus sempre nos chama para sermos à parte, distintos, separados, diferentes. Vamos ler dois textos que vão nos ajudar como base para o que eu vou falar hoje à noite. Primeiro é no livro de Efésios, capítulo 2, versículo, creio que é 1. E depois é 1 Pedro 2, 9. No livro de Efésios, capítulo 2, está escrito, falando de Jesus, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o regente, o príncipe das forças dos ambientes. A Bíblia fala em potestades do ar, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas Pedro dá uma resposta, ele diz assim, no capítulo 2, verso 9, vocês, porém, deveríamos de ler, nós, porém, somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma raça, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, com um propósito, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou, lá do curso deste mundo, das trevas, para a sua maravilhosa luz.
Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Domingo passado, o Jairo, ele falou de uma maneira maravilhosa. É um orgulho ver os talentos que Deus levantou aqui entre nós. E ele tomou a veia de que se há esperança para a raça humana, está na reconciliação do coração do pai com o filho e do filho que se volta para o seu pai. Eu estava pensando, quando o pastor Anderson pediu para eu falar, eu quero dar um passo adiante, eu vou tomar você emprestado e vou seguir adiante. Eu estava pensando, há futuro para a igreja? Num mundo globalizado, há espaço para ser diferente? Há espaço para ser distinto? Quando tudo é massificado, sabe, as intenções, quando a gente lê falando um pouquinho sobre massificação, tá? A globalização que a gente escuta, a intenção dela é boa, é diminuir as diferenças, unir todos para que todos se valorizem e ninguém sobreponha ninguém. Mas não diminuiu as diferenças. De alguma maneira, a massificação, quanto mais perto, mais igual eles nos tentam tornar, mais nós nos auto-excluímos. Porque, de alguma maneira, nenhum de nós suporta a invasão da privacidade. Quando invade, a gente se fecha, se não dá para expulsar, a gente se fecha para se proteger. O tiro está saindo pela culatra. Vejam, como ser igreja num ambiente desses? Como ser separado, distinto, único, singular? Num mundo onde tu já não tem mais direito de ser tu, mas se tu não acompanhar a massa, a moda, o espírito da época, o curso que tudo está tomando, tu é considerado meio que do contra, um anarquista. A igreja sempre teve que ter resposta para estas ondas culturais que vêm. Para a rapaziada do segundo grau, quando no tempo da Renascença, você era normalmente católico. Se você protestava contra a Igreja Católica, você era o que se chama protestante. Dali é que vem o termo. E a igreja teve que ter resposta para esse tempo. Depois veio o tempo do iluminismo, 100 anos depois, 150 anos depois, veio uma época assim, na próxima geração, forte. Você era um humanista racional, ou você era daqueles ignorantes tradicionais, ou, aliás, religiosos tradicionais. Depois disso, tivemos outra época, que é a época, ou você era científico, ou você se apoiava no mito da tradição. Depois disso, tivemos outra época, ainda, perto da nossa,
No início, final dos 1800, início dos 1900, começou logo depois de Darwin, começou a onda, ou você era burguês, ou você era um proletário, palavra bonita, para trabalhador. Ali começou o socialismo e o capitalismo, e a igreja teve que se achar ali no meio e ter uma resposta. Hoje, nós estamos vivendo um tempo, o nosso desafio agora, ele é um pouco diferente. Agora, ou você é progressista, ou você é fundamentalista. Se você é progressista, você é tido como uma pessoa do bem, porque você inclui as minorias, você é green, verde, autossustentável. Você faz... Quem é progressista nos dias de hoje é tido como uma pessoa do bem, que tem a mente aberta. Mas se você não é assim, você é considerado um fundamentalista. E interessante, o espírito que estamos vivendo agora, o fundamentalismo não é político. Eles dizem que você é um fundamentalista religioso. Você automaticamente é comparado com fanáticos, e estes fanáticos religiosos são perigosos. Esse é o espírito que está começando a gente ver no horizonte. Eu recebi um vídeo essa semana no WhatsApp, eu não sei quem mandou para mim, mas uma professora universitária da PUC, eu não sei se era de Porto Alegre, São Paulo, e ela fez um discurso diante do Lula e do Haddad desta maneira: e esta rede nos subúrbios das cidades, estas igrejas que lavam dinheiro, uma rede de máfia. Eu escutei essa mulher e não sei quando, mas pelo barulho tinha muita gente, todo mundo aplaudiu. Eu pensei, meu Deus, para esta época que nós estamos entrando, o que nós temos que reconciliar para conseguir viver distinto, separado, singular, único, de forma diferente nesta época, nesta geração que está chegando agora. Essa é a minha visão, eu entendo que nós temos 3 desafios: da integridade, da generosidade e da fidelidade. Se nós conseguirmos vencer esses 3 desafios, íntegro, generoso e fiel, nós vamos conseguir vencer esse tempo e continuar a ser igreja, praticar a fé cristã e ser únicos, separados, diferentes. Vamos para o primeiro. Nossa integridade. Primeiro desafio. Sabe, ser distinto dos demais no mundo global só é possível sendo, olha a simplicidade, sendo diferente e não sendo cópia. Tu só consegue, mas o que tem isso de a ver com a integridade? Tudo a ver. Sabe o que quer dizer a palavra sofisticação? Ai, que pessoa sofisticada. É uma pessoa trabalhada.
ela é educada, ela fala bem, ela tem postura, ela tem um porte público assim, de impressionar. Mas ela é isto? Ou ela tornou-se nisto? Ser diferente, eu tenho que ser íntegro, original, quem eu verdadeiramente sou. Porque no momento que as tendências me moldarem, já não sou eu. Sou fruto da manipulação. Porque eles me manipulam na pessoa que eu é para ser. Querem ver algo assim para que é muito, muito difícil de lidar? Quando você fala em público, é muito pesado, porque temos que pesar todas as palavras, porque tem coisas que não são politicamente corretas, tem coisas no mundo de hoje que não é mais moralmente correto dizer, não é ético falar. Como você pode ser quem você realmente é, se você não deseja ser diferente? Sobre o povo de Deus no Velho Testamento, por mais que eles lutassem contra, lendo o Velho Testamento, você nota na história sempre sinais de que eles tentavam fugir. Existe um decreto, foi decretado, não por Deus, pela própria situação. Teve um profeta do Velho Testamento que profetizou por dinheiro, mas o coitadinho se deu mal, ele teve que falar o que Deus lhe deu. E no meio da sua profecia ele diz assim, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? A pressão estava sobre ele. Como posso denunciar a quem o Senhor não denuncia? Pois de cima das penhas eu vejo Israel, e dos montes eu o contemplo. Eis que é um povo que habita só, e não será contado entre os povos. Nós vemos no antigo povo que Deus chamou para si, esta tendência de desobedecer, de fugir, como que quase desse karma. Queremos ser como as outras nações. Nós queremos liderar entre as nações. Mas Deus já tinha dito, é impossível, porque para ser meu tem que ser diferente. E sendo diferente, você não cabe no contexto. Ser distinto na modernidade de hoje, quando a gente lê esses termos da Bíblia, a gente nem sempre entende o que quer dizer, porque é um linguajar às vezes figurado e às vezes até muito antigo, né? Mas, quando se fala em curso que o mundo toma, são os valores. O que é importante na tua geração, me diz? Vocês já notaram como o choque das gerações não existe porque nós somos velhos e vocês jovens. Existe por causa de um conjunto de valores que nós achamos importante e vocês têm outro conjunto de valores.
Essa é a distinção. Isso nos dá preferência, nos dá uma maneira nova de pensar, de agir, de ser diferente. Os valores é o curso do mundo, o espírito que atua agora, que Paulo fala, é a cultura dominante. Sabe, o mundo nunca fugiu muito do que o apóstolo São João, ele traçou o esqueletozinho no capítulo 2. Não ameis o sistema, e nem o que no sistema há. Porque a satisfação, esse culto ao gosto pessoal, o culto ao que é belo, sendo útil ou não, ou o culto ao poder do consumo ou do status social, passa. Sabe o que eu acabei de dizer? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque as coisas do mundo vão passar. Os desejos da carne, dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai. Eu acabei de traduzir isso para os dias de hoje. Sabe, ser distinto nos dias de hoje exige muita integridade da nossa pessoa. Não é fácil, aplicando isso, lá no teu trabalho, tu ser íntegro. Se é 5 minutos no banheiro, não enganar. Se eu ganhei um pouco a mais no mês, não é chamar isso de bênção de Deus, porque alguém se enganou. Ser diferente hoje na escola, ter pensamento próprio, ser diferente nos finais de semana em relação aos colegas, ser diferente nos negócios, ser íntegro, quer dizer, ser quem eu sou. E aí vem a pergunta, quem tu é? Tu flui conforme o curso desse mundo? Tu faz as coisas do mesmo jeito como todo mundo faz? Tu é do mesmo jeito? Ou tu é uma pessoa que não foi manipulada por este mundo e você ainda é íntegro? Você é quem você é. Sim, sim, não, não. Quero, não quero. Aceito, não aceito. Acredito, não acredito. Isto é uma pessoa que não foi trabalhada pelos valores relativos de hoje em dia. E não é fácil ser assim. Se nós vencermos isto, esse primeiro desafio, neste mundo em que todo mundo é meio tipo manada, onde todo mundo é igual, tu vai te distinguir como uma luz, porque tu é totalmente tu, íntegro. Aonde tu passar, quem não andar no mesmo espírito como tu, ele vai sentir automaticamente que tu não pertence ao grupo. Mas isto é ser igreja, isso não é ser fanático, não é ser fundamentalista, isso não é ser tradicional, isso não é ser ignorante, isso não é nada. Igreja, português, espanhol, iglesia, italiano, ecclesia, grego, ekklesia, que quer dizer o quê? Chamado para fora. É impossível ser igreja se não for chamado para fora.
Ora, se eu sou igreja, eu tenho que ser o que eu sou. Não é brigar, é se assumir, porque é muito fácil. Mas se assumir e pagar o preço por quem é, isso é só quem guarda o primeiro desafio, o da integridade. Segundo desafio, que eu acho que nós temos que vencer, que é o da generosidade. É uma palavra moderna para misericordiosos. Ser misericordioso. No mundo, nós estávamos agora ao meio-dia, logo depois do almoço, falando, Pedro, Paulo e eu, almoçamos junto. Hoje tivemos um tempo maravilhoso de mesa junto, a família dele e a nossa. E nós estávamos falando sobre armas. Se vale a pena ter arma ou não ter arma. No mundo em que se está desarmando, exatamente, incrível que pareça, né? A coisa não está funcionando, porque estão desarmando todo mundo, e aqueles que não matam, que têm uma arma para se proteger, têm que entregar, e aqueles que usam para matar, ninguém tira a arma deles. Então, no mundo em que não é mais a cultura olho por olho e dente por dente, nós temos que aprender o verdadeiro sentido da generosidade. E generosidade não é dinheiro necessariamente. Generosidade é uma qualidade de caráter. Ser generoso, não ser mesquinho. Na questão do dinheiro é avareza, né? Na questão do elogio é egoísmo. Por exemplo, eu estava brincando com Jairo agora antes, né? Eu disse, olha Jairo, esfrega em mim, eu tenho que pregar hoje, porque tu saiu tão bem domingo passado, que passa a bênção para mim. Agora, se eu sou um indivíduo egoísta, eu olho para ele e digo, sim, graças a Deus. Que bênção, né, irmão? Dá glória a Deus, irmão. Irmão, cuida para não te orgulhar, viu? E daí eu digo para o Sete, meu filho na fé, deu coisa boa, né? Esse é o tipo egoísta. Generoso é aquele que tem para dar, ou para semear. Seja toda a tua riqueza. Você sabia que, já ouviram a palavra pecúlio? Quem já ouviu? A velha geração sabe o que é pecúlio. Pecúlio é toda a tua fazenda, né? Tudo teu. É capital, no latim, do tempo de Jesus. Os romanos chamavam de pecúlio. Toda a tua riqueza, juntando junto. Teu capital. O que Deus te deu é para ser semeado. Eu quero ler um texto para vocês que a gente lê muito rapidamente na Bíblia e não escuta o que o homem está falando. Moisés instruindo o povo dele, ele disse certa vez, em Êxodos 12, ele diz assim, quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, escutem só, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, lá no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Escutem bem, ele não disse, quando os filhos de vocês perguntarem, pai, o que tu está fazendo? Ele não disse assim, direis a Páscoa do Senhor. É como dizer assim, é por causa da igreja.
é empurrar para os outros a responsabilidade. Mas olha o que ele diz: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, meu filho. Tem outro sentido. Pai, o que o senhor está fazendo? O pai está fazendo algo da igreja ou fazendo algo ao Senhor? E cuida, como ele diz, foi quando Deus poupou a nós, passou por cima de nossas casas, na época em que ele não passou por cima das casas dos egípcios e feriu eles. Olha a generosidade de um homem que perdeu tudo lá no Egito. E quando volta, não é bem recebido. Ele poderia ter um coração de rancor, mas o que ele diz: ensine os teus filhos não a odiar os egípcios, mas ensina os teus filhos a dizer: o valor está no que eu ofereço ao Senhor. Esse é o sacrifício da Páscoa, oferecido ao Senhor. Sabem, nós achamos que ser generoso só tem de a ver com dinheiro. E não é isso. Generoso é se negar a julgar, porque o juízo pertence a um só. A nós foi proibido julgar. Quando eu abro mão do direito de emitir juízos, a ênfase fica no ato de benevolência, no sacrifício que eu faço ao Senhor. As pessoas param de olhar o juízo e olham o sacrifício que eu estou fazendo. Pode ser trabalho, pode ser dinheiro, pode ser um elogio, pode ser sofrer por amor à causa. Enfim, a ênfase está no que estou oferecendo ao Senhor. Como isso acontece? Bom, vamos trazer para o Novo Testamento. Eu estou trazendo dois exemplos, um do Velho e um do Novo. No Novo Testamento, Mateus 5 diz assim, escuta bem isso daqui. Ouvistes o que foi dito, amarás ao teu próximo, mas o inimigo odiarás. Isso era o que se dizia naquela época. Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que perseguem, olha aqui, para que vos torneis filhos do Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos a mesma coisa? Claro que é fácil ser generoso com a pessoa que é querida comigo, a pessoa que me elogia, a pessoa que me dá tapinha nas costas, a pessoa que concorda. Mas quando ela não concorda, quando ela acredita que eu estou errado e trabalha contra, sabe, mas pastor, Deus não manda ser separado, isso não é ser distinto?
Sim, separado em aliança com Ele, não classistas, separando a humanidade em classes. Tu não presta e eu presto. Deus mesmo tem um texto de Lucas que diz que ele convidou para a ceia que ele estava preparando. Ele começou pelos melhores. E eles, cada um tinha uma desculpa. Um casou, outro comprou terra, o outro, eu não me recordo, eram 3. Mas ninguém deles aceitou. E a Bíblia diz que o Senhor daquela ceia, uma parábola, referindo-se a Jesus, a Deus, o Pai, se indignou. Sabe quando a gente fica indignado com algo, bufando? E ele disse ao servo: vai e convida todos, mancos, cego, coxo, traz todos. E ele trouxe, e ele disse: meu Senhor, ainda tem lugar. Então, vai e força-os. Ele diz literalmente: respondeu o Senhor, sai pelos caminhos, atalhos e obriga a todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Deus, no amor que Ele tem pela humanidade, Deus ama a humanidade, mesmo quando ela se rebela contra Ele, quando ela luta contra, quando ela vira as costas, quando ela não o deseja. Deus ama a humanidade. Querem ver uma base forte? Deus faz, antes de fazer a aliança com Abraão, que é uma aliança sacerdotal, tem a aliança de Noé, que é com toda a humanidade. Aonde ele diz: não, eu tenho compaixão, eu não vou mais destruir a terra desse jeito. E Deus faz uma aliança com toda a humanidade. E por isso você enxerga o que hoje é o chamado arco-íris. Só porque o movimento LGBT sequestrou para si esse símbolo, não quer dizer nada. Ele vem das Escrituras. Foi Deus que o fez aparecer depois do dilúvio. É uma aliança onde ele diz: eu nunca mais vou destruir a humanidade dessa maneira. Depois ele dessa humanidade tira um povo para ser uma nação sacerdotal. Isso é outro tipo de aliança. A aliança com esse povo não é com aquele, porque o papel e a natureza do chamado é específico. Aqui não, eles não têm esse chamado. É isso que nós temos que colocar no nosso coração para desenvolver um coração generoso. Tá, pastor, tu abriu a porta agora para tudo que é pecado. Não, não é isso que eu disse. Eu disse não julgar, não fazer juízo sobre aqueles a quem o teu Criador ama. Onde Ele mesmo diz: se tu não consegue amar os que te perseguem, e somente os bonzinhos, os religiosos, os hipócritas, eles não fazem o mesmo. Então o que tu é melhor, o que tu é diferente, o que tu é distinto, se tu só ama os irmãos que dão paz do Senhor, e tu não ama aquele outro que é diferente. Nós temos que nos reconciliar com isso. Ou você espera que aqui entrem somente anjos, nascidos nas mansões celestiais, que já caiam perfeitos aqui dentro? Você já pensou um dia Deus mandar uma alavanche assim dos manos? Vocês vão assistir o culto com a mão em cima da carteira.
De medo, essa é a verdade. Meu filho, não senta perto, vai pegar coisa ruim em ti. Agora, o que dirá se Deus mandar prostitutas no nosso meio? Bandidos, assassinos, corruptos. Tu vai medir eles? Ou tu tem um coração generoso, mesmo que tu não querendo ser como eles, você fica ali. Eu gosto do pastor Olavo, ele fica pescando e secando o cara, na primeira pisada em falso, tchum, ele pula em cima com a Bíblia, e já começa a evangelizar o cara. Deixa eu contar uma para vocês do pastor Olavo, sobre evangelizar. Está pesado hoje à noite, né? Isso aí vai aliviar um pouco. Pastor Ney, pastor Olavo e eu estávamos voltando de, eu acho que era Goiânia, né? Uma coisa assim. Fomos assistir uma conferência. E o taxista veio nos buscar. E a primeira coisa eu pensei, eu vou ajudar a botar as malas no bagageiro, né? Peguei as malas. A hora que eu peguei as malas, me passou um pensamento. Cara, esse aí tem carinha de ser meio crente. Coitadinho, tomara que o pastor Olavo... Eu não tinha nem terminado de pensar. O pastor Olavo olhou para ele. Tu é desviado. E o cara olhou. Meu Deus do céu, vocês tinham que ver ele. Ele é um verdadeiro gremista. Ele marcou ele em cima. Dali até o aeroporto. Olha, eu não sei se aquele homem não andou a 120 para se livrar do pastor Olavo. Mas o pastor Olavo pregou para ele. Eu pensei, nossa, meu Deus. Está entendendo? É amar, é ver o valor, esse vaso que tu vê, corpo, tá? O vaso. Ele pode estar disforme, com pinturas, com cortes extravagantes, com coberturas esquizoides. Mas ali dentro tem um coração e uma alma. Ela está tão corroída e depravada que ela não sabe mais nem se o amor de Deus não é uma coisa ruim, porque não entende, não tem mais referência nenhuma na vida dela. Mas se eu for generoso, antigamente os velhos diziam, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O amor é poderoso. Ame, 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 ame aquelas pessoas. Sabe, às vezes eu posso amar respeitando, eu posso amar ajudando, posso amar dando meu tempo, amar dando minha paciência para aquelas conversas sem graça, que roubando o tempo da gente, a gente tem que aguentar aquelas... Ame, eu também tenho que... Vamos lá, mais uma milha. Ame, generosidade. Eu fico espantado. E quem deu um bom exemplo nisso, numa conversa nossa aqui, em algum momento, foi o Sete. Eu estou lendo João e lendo no capítulo 10, onde Jesus teve aquele momento ali, eles creram nele, e daí ele começou a falar um pouco mais, e de repente, aqueles que creram nele, começaram a dizer para Jesus, mas tu tem demônio, não é normal. Mas eles não creram nele, creram. Mas na hora que ele começou a discipular e apertar eles saltaram e termina um capítulo querendo apedrejar Jesus. Eu contando isso, Deus 7 diz assim, mas claro, Ademir, tu nunca leu que ele pregou para uma multidão e quem veio falar com ele? Alguns da multidão lhe perguntaram, mestre, como é isso? Eu pensei, é verdade. O amor que o Senhor Jesus tinha para as pessoas, a paciência.
Eles eram contra, eles queriam fazer de tudo, e ele de novo, e outra parábola, e outra maneira, era um outro argumento, e daí ele era um... E daí termina, quando João chega no ponto, no ápice, quando o ministério dele termina, e parece que ele entrega tudo finalmente, e deixa a coisa escorregar, é o capítulo, parece-me que é 10 ou 11, onde diz assim: sabendo o que tinha feito, e o que havia de vir, e que era a hora, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Ser íntegro, ser quem tu é. Ser generoso. Terceiro, ser fiel. Eu não sei o que tu entende por fiel. O senhor se lembra do Hans, nosso professor? Um dia eu estou sentado na sala de aula. O Hans era um alemãozão ruivo, que nem o Red, o nosso Red. Um cara, um cérebro... O QI dele era acima do normal, era quase 154. Isso é um QI altíssimo. Bom, os guaranis no Paraguai têm Bíblia porque ele traduziu do grego tudo para o dialeto guarani. O camarada é fora de série. E ele dava aula para nós sobre teologia sistemática. E um dia ele falando, Deus é fiel. E ele tinha uma barba como o Red. E aquele dia eu estava com as patas viradas. Eu olhei para ele, eu disse, Hans, me diga uma coisa. Que negócio é esse que Deus é fiel? Para que Deus tem que ser fiel? E o Hans, quando começava a pensar, ele fazia assim. Ficava coçando a barba, daqui a pouco ele disse assim, Fleck, ser fiel não é o que tu está achando. Ser fiel é parecido com o primeiro ponto que eu dei, é não negar a si mesmo. Deus não nega a si mesmo o direito de ser Deus. Por isto, ele não se corrompe, ele é quem ele é. Ele é fiel. Sabe, às vezes eu penso, qual foi a verdadeira missão de Jesus? No sentido geral, ok, eu sei, salvar a humanidade. Mas sempre de novo, quando fala sobre o trabalho dele, diz, e tendo acabado de dar instruções aos 12, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades. O que é ser fiel? Ora, a igreja não tem, antes, você vivia debaixo da bondade de Deus, que Ele prometeu dar sol, chuva e não mais matar a humanidade pelo dilúvio. Ele tinha uma aliança contigo, você estava em aliança com Deus, mesmo sem saber. Mas os favores de Deus, de tempos em tempos, acompanham a vida deles lá fora. Só que quando Deus dá a chamada de Abraão, quando Deus dá a chamada sacerdotal, que é igual à chamada da igreja, Ele diz, mas vocês são uma raça que não me escolheram, fui eu que escolhi vocês, eleita. Lá no céu, não sei, o Pai, vamos fazer de conta, brincadeirinha, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os querubins, os arcanjos, os anjos, todo o exército celestial indo votar para ver se Deus ia escolher ou não a humanidade. E a Bíblia diz que nós fomos eleitos.
escolhidos, para sermos um povo, uma nação, uma gente distinta, separada, diferenciada. Para anunciar, diz Pedro, as virtudes, quer dizer, as qualidades poderosas daquele que nos tirou das trevas para a luz. Como é que tu vais ser fiel? Não negando a ti mesmo. Tu é um sacerdote e uma sacerdotisa, porque Deus te escolheu para ser isso. Na tua família, de todos da tua família, você ouviu o chamado de Deus e você aceitou. E Ele te tornou distinto, te tirou, eclesia, igreja, te chamou para fora. Tu vai negar a ti mesmo? Tu vai te corromper e deixar de ser fiel a ti mesmo, quem tu verdadeiramente é? Eu admiro muito, eu pessoalmente, eu gosto da vida de Paulo. Tenho que fazer uma pesquisa e trabalhar a biografia dele um dia, como eu fiz a de Pedro. Mas Paulo tem uma coisa muito linda. Ele é um homem parecido com o mundo de hoje, o mundo gentil. Ele trabalha seu potencial e o seu espinho na carne, seus limites. Ele é um homem de ímpeto, mas também um homem que sofre sanções. É uma biografia linda e rica. E no final da vida dele, ele termina assim, falando para uma igreja, para os obreiros de uma igreja, para a liderança: vós bem sabeis como eu me conduzi entre vós, todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade. Agora ele generaliza: lágrimas, quer dizer, muitas vezes doeu o que lhe fizeram. Provações, cilada dos meus irmãos, jamais deixando de vos anunciar, anunciar, proclamar, é o mesmo que pregar. Nunca deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e ensinar publicamente e também de casa em casa, e, cuida só, testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não só proclamava, ele ensinava e dava testemunho, testificava. Por quê? Porque ele não podia negar a si mesmo. É o que eu sou. É o que eu sou. Como a igreja vai vencer esse novo tempo que está chegando? Não é jogando pedra contra a Globo, contra Lula, contra Bolsonaro, não é sendo uma guerrilheira, é sendo íntegra, generosa e fiel ao chamado que Deus lhe deu. É assim que a gente vence. Eu quero só concluir dizendo o seguinte: irmãos, é isso aí, né? Quando o Ademir prega, é meio classe de aula, né? Sala de aula, mas é assim, irmãos. Eu tenho que ser íntegro. É isso que eu sou. Como ter e dizer, como ter
o que dizer se eu não amo as pessoas? Se eu não for misericordioso com elas e fiel ao que Deus colocou aqui dentro? Tem muita gente fake por aí. Já que o Supremo Tribunal Federal está procurando tudo que é fake, que comece a procurar pelos pastores fakes, pelas igrejas fake, que prometem o que Deus nunca prometeu. Hoje caiu hoje eu não sei quem foi, eu não cuido quem manda as coisas para mim, mas um camarada mandou lá, assim diz o Senhor. Eu comecei a escutar o que ele começou a profetizar, e eu pensei, mas será que isso é de Deus? E daqui a pouco ele deu uma parada, eu pensei, esse cara vai parar para ver se vão aplaudir ele. E quando a igreja começou a dizer amém, ele deu uma paradinha. Que nem o político assim, que espera os aplausos, para depois continuar a profetizar. Eu fiquei pensando, meu Deus. Sabe, gente, eu não queria falar sobre isso, mas deixa eu só dar uma pitadinha. Esse negócio de anticristo, tudo é anticristo, parem com essa. Qualquer coisa já é chip, já é anticristo. Parem com isso, leiam a Bíblia. Sabe o grande sinal do anticristo? Está em Daniel. E ele mudará os tempos, os dias, as estações. Ele vai mudar a maneira de se viver. A cultura ocidental vai mudar completamente. E é isso que estamos começando a sentir. O tempo está chegando. Daí tu vai poder dizer, isto é do anticristo. Não te preocupa com evolução tecnológica, como se fosse do diabo. O diabo vai usar isso. Glória a Deus, é bom para nós. Ele que um dia vai usar. Mas, meu amigo, tudo vai terminar quando os tempos começarem a mudar. Porque ele vai mudar tempos, épocas e estações. Isso é um sinal. Até lá, nós temos que sobreviver. Com muitos ou poucos, cantando ou chorando, sorrindo ou mordendo os dentes, de joelho ou de braço erguido, nós temos que, de alguma maneira, ser diferente de toda a nossa geração. Dignidade está no ser diferente. Mesmo que o mundo não te aplauda, o céu aplaude a quem é diferente. E termino com um exemplo. Era um diácono, homem simples, homem comum. Botaram ele diante das autoridades e pressionaram ele de tal maneira, ele cheio do Espírito Santo, ele abre a boca e começa a pregar, e pregou duro para aqueles líderes religiosos. O nome dele é Estevão. Você já leu a história dele? Quando eles não tinham mais o que contra-argumentar, se a Bíblia diz que eles rangiam dizendo, chega, não aguento mais, vamos levar para fora. Uma pedrada, 2 pedradas, 3 pedradas, mas ele foi fiel a quem ele era. E quando ele deu o último suspiro, a Bíblia diz, o Senhor Jesus levantou para recebê-lo com honra. Por quê? Porque ele era diferente, ele era quem ele era, amou os seus até o fim, e não se deixou sofisticar pelo espírito da sua época. Hoje à noite eu te pergunto, você é quem você é? Ou você está cedendo, se comprometendo para acalmar ali adiante, acalmar aqui? Quem sabe hoje à noite, estamos muito em família. Quem sabe, meu amigo, você está nos visitando
E você sabe que isso é uma mensagem de Deus. E você tem vergonha de servir a Deus, porque você sabe que você vai ser diferente. Hoje à noite, eu quero que tu saia do teu banco em nome de Jesus e tu rompa com toda a tua vergonha. Dê a honra a Deus. Como disse o pastor Sete, agrada a Deus, te aproxima dEle. Ele vai se aproximar de ti hoje à noite e vai transformar a tua vida. Mas também nós. Sabe, na noite que eu fui batizado no Espírito Santo, por que eu fui batizado? Contei hoje de manhã no pós-encontro. Falecido irmão Rugat orou por mim. Lá na escola, no 12 de maio, lá em Três Coroas. Eu estava de joelho dobrado, e agora é para os crentes, tá? Eu estava de joelho dobrado, orando, pedindo, e trancado, porque eu tinha medo desse negócio dos crentes, que podia ser demônio. Eu não entendia. E nada acontecia. E o irmão Rugat começou a orar por mim. E daí ele orou por mim e daqui a pouco ele disse no meu ouvido: Deus quer que tu peça perdão, porque tu tem um coração de pedra. Pensei comigo, alemão bobalhão. Literalmente eu pensei isso. Que alemão boca aberta. Será que ele não sabe que coração é de carne, que tem ventrículo e aurículo? Olha como eu sou inteligente. E eu pensando isso, ele veio de novo no meu ouvido. Ele disse: sabe o que Deus está te dizendo? Teu coração de pedra, tu tem vergonha. No ginásio, porque o culto era no ginásio 12 de maio. Tu tem vergonha de ser um crente. Ali foi um tapa no ouvido que está zunindo até o dia de hoje, porque este era o meu problema. Eu morria de vergonha que alguém descobrisse que eu era um crente. Naquela noite, num parquê sujo de escola, carteiras de escola, vidraças, todo mundo na rua nos olhando. Pastor Olavo tocava saxofone, o irmão Ruga tocava saxofone e não sei quem tocava gaita. Esses eram nossos cultos. Naquela noite eu disse: Jesus, eu admito, eu tenho vergonha de ser diferente, de ser teu, de ser um crente. Quando eu terminei de falar, para vocês que não sabem o que é isso, o irmão Ruger do nada voltou e impôs as mãos sobre mim. A hora que ele impôs as mãos, foi como se tivesse uma touca de fogo sobre a minha cabeça. E de repente eu senti que aquele negócio começou a escorrer, eu fiz assim, porque entrou na minha nuca. Eu pensei, esse homem está derramando alguma coisa na minha cabeça. Aquilo escorregou e passou pelas minhas costas. Quando eu dei conta de mim, tinha tanta luz, eu não vi ninguém, eu não ouvi ninguém. Eu estava com o rosto em terra, chorando que nem uma criança, com o coração amolecido pelo amor de Deus. E quando eu levantei dali, eu tinha 3 palavrinhas em novas línguas. Eu queria, o irmão Nelson de Brito, naquela época, trabalhava como recepcionista. Eu abri os braços para dizer para ele: irmão Nelson, eu não conseguia falar. Eu abria a boca e começava a chorar. Queria dizer para o outro e começava a chorar. O amor de Deus inunda o coração e transforma o homem que se posiciona para ser diferente. Hoje à noite, quem sabe você está dando um passo para trás, se comprometendo. Eu quero te desafiar. Engula teu orgulho
Não vem aqui por causa de nós, mas vem e te dobra diante do teu Deus e confessa. Diga: Senhor, perdão. Eu não estou sendo fiel. Eu não sou íntegro. Eu tenho me tornado um egoísta em vez de ser um generoso. Amém? Vamos ficar de pé. Fecha teus olhos. Eu quero que todo mundo feche seus olhos. Todo mundo feche seus olhos. O convite está aberto. Hoje à noite, se tu queres sair do teu banco, alguém vai orar com você. Vai te ajudar nesta caminhada. A caminhada do posicionamento. De ser diferente. De ser uma pessoa fiel. Não negar a si mesmo como Pedro negou Jesus, mas uma pessoa que se assume na presença de Deus. Quem é a primeira pessoa que hoje à noite quer se posicionar e tu queres deixar de lado a mornidão para ter um compromisso com Deus? Está aberto. Nós queremos orar com você. Bendito seja o nome do Senhor. Não tenha vergonha. Te posicione e diga: eu quero, porque eu tenho muitas vezes falhado. Não gosto como eles zombam de mim. Não gosto como eles me deixam de lado. Não gosto como eles me desprezam. Hoje à noite o teu Deus conhece você. Tome um posicionamento. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. É um momento íntimo, pesado, mas fala com teu Deus com toda sinceridade. Deus te ama tanto, tanto, tanto. Assim como os discípulos, assim como Pedro, que negou Jesus, mas Jesus o amou até o fim. E quando Pedro viu que tinha pisado na jaca, com vergonha, se afastou. Jesus foi atrás dele. Esperou ele na praia. Quando ele chegou, Jesus o confrontou e disse: tu ainda quer ser meu? Glória a Deus. Hoje à noite é uma noite de reconciliação. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, hoje à noite estamos na Tua presença. E Tu nos chama para sermos separados, para sermos a possibilidade de uma nova geração, poder ouvir que Tu os ama. Tu nos chama para proclamar a boa nova. Hoje à noite, meu Jesus, tem homens e tem mulheres que estão se posicionando na Tua presença, Senhor. Homens e mulheres que estão resgatando, não querem perder a integridade que um dia o coração deles tinha e com o tempo foi se aguando, um compromisso aqui, outro ali, acolá, e perderam a fidelidade.
já não sabem quem são. Hoje à noite te pedimos, Jesus, reconciliação, o perdão que vem do céu, o acolhimento que vem dos braços de um Pai que ama a humanidade a tal ponto que usa de situações para forçar a humanidade a vir a se dobrar diante de Ti, porque Tu os ama. Tu sabe que o tempo vai terminar, quando não há mais volta. Deus abençoe a cada um, meu Deus. Ouve o coração de cada um. Dê um coração compromissado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.